Gravação iniciada. Então, retomando os trabalhos da sessão do dia 11 de novembro de 2020, sessão das 14 horas, vamos seguir com o julgamento do item da pauta número 59, recorrente GKT do Brasil, relatora Fabiana. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão número 1680-421, proferido pela 8ª turma da DRJ de São Paulo, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo. Na origem, tem essa declaração de compensação, transmitida em 24 de fevereiro de 2006, na qual pleiteia o reconhecimento de crédito oriundo do saldo negativo de RPJ, do ano calendário 2005, e compensação de débitos nessa decomp e nas decomp de números que estão aqui indicados. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado nos seguintes termos, que aqui foi pagamentos num valor de 170 mil, que constou na Perdecomp, só foi confirmado 146 mil. E as retenções na fonte, não sei por que está aqui. Enfim. Em sua manifestação de inconformidade, afirmou que o crédito não reconhecido deveu ser informação equivocada apresentada no Perdecomp de final 8848, que se refletiu também nos Perdecomp de final 05 e 44. Isso é o item 1. 2. Que errou ao preencher a Perdecomp de final 48, tendo informado no campo destinado às estimativas pagas o valor do saldo a compensar. Assim, onde deveria constar o total das estimativas pagas compensadas no ano de 2005, no valor de 910 mil, informou apenas o valor do saldo a compensar ficou repetido aqui o valor 170 mil, que importa em flagrante erro material. 3. Informou em quadro os valores pagos de estimativa de RPJ ao longo de 2005 no valor total de 770 mil e o valor de fonte sobre aplicações financeiras no valor de 139 mil, satisfazendo o valor de 910 mil utilizados sob IPJ, sendo anexado aos autos da arte de pagamento das estimativas de RPJ de 2005. No acordo recorrido, parte do crédito foi reconhecida e assentou-se o quanto segue. Aqui eu só vou ler um trechinho que está em negrito. Todavia, a parte da estimativa foi reconhecida, faltou só o fonte. Todavia, há uma outra parcela deste saldo negativo que decorre da dedução de fonte na ficha 12A da DPJ, no valor de 139 mil, igualmente não informado na DECOM, e que requer uma análise nesta fase do julgamento para fins de verificação de certeza e liquidez. Consultando o sistema informatizado da Receita, a DIRF, o contribuinte aparece como beneficiário de rendimentos declarantes de fundo clube de investimento, conforme a tela a seguir, por imposto retido somado de 146 mil e rendimento de 729. E aqui eu reproduzo o que constou na decisão, que foi a consulta à DIRF. Na ficha 50 da DIPJ, que traz demonstrativo de SSLL retidos na fonte, o sujeito passivo relaciona 5 fontes pagadoras, totalizam 144 mil de fonte, para um rendimento de 719. E na ficha 12A da DIPJ, que calcula o IR devido no ajuste, o contribuinte deduziu aproximadamente 139 mil de fonte. Eu vou pular para a parte final, que é onde está a problemática, que a decisão entendeu que tem, sim, esse contribuinte como beneficiário desses rendimentos, com retenção na fonte, mas que ele não teria oferecido a tributação. Assim como o contribuinte não trouxe aos autos elementos da escrita contábil que pudesse comprovar que todo o rendimento relacionado ao fonte compôs o lucro tributável na DIPJ, ainda que em linha distinta daquela reservada para tais rendimentos, pode-se concluir que não foi atendido este outro requisito fundamental, que é de oferecimento dessas receitas à tributação.
Então, foi um reconhecimento parcial do direito creditório. No recurso voluntário, na atenção ao princípio da verdade material, a recorrente pede a juntada dos informes de rendimentos bancários para comprovar as retenções na fonte. Esclareceu que em sua DPJ indicou as receitas de rendimentos financeiros na linha errada. O valor total dos rendimentos financeiros deveria ter sido incluído na linha 24, onde constou apenas o valor de 17 mil, mas se enganou e indicou na linha 23 da mesma ficha o valor de 654 mil, aproximadamente. É o que se observa, é que eu reproduzo um trechinho do recurso. Ao final, requereu o acolhimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância e pleiteando o reconhecimento do crédito 144 mil, e caso não seja esse disponível e retroindicado, utilizado e descontado da multa, gerando assim novo boleto, se for o caso, com R$9 valor. Com o recurso voluntário, foram acostados os comprovantes anuais de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. É o relatório. Posso passar para o voto? Sim. Eu admito o recurso e vamos ao mérito. Conforme relatado, a decisão recorrida reconheceu o crédito relativo ao pagamento das estimativas mensais, mas deixou de reconhecer o recolhimento de fonte em razão de divergências mínimas entre os valores apurados com base na DIRSE e os valores indicados pela recorrente em sua DPJ e a falta de comprovação do oferecimento das receitas da tributação. Com o recurso voluntário, a recorrente acostou cópia da DIPJ, folha 112 e 13, correspondente às fichas 6A e 50, bem como comprovantes de rendimentos emitidos pelo Banco Bradesco, Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro, Banco de Tóquio, Mitsubishi Brasil e Honda Automóveis do Brasil. É que eu recebo documentos com aquele meu arrazoado, ressalvando as posições divergentes aqui do colegiado. Isso esclarecido, acredito que a possibilidade de juntar novos documentos não faça o ônus da recorrente de demonstrar. Pois bem, analisando os comprovantes de rendimentos ora juntados e a cópia da DPJ do ano de 2005, verifico que houve a comprovação da retenção do fonte correspondente aos dígitos apurados pelo julgador ACO, como passo a demonstrar. Isso já estava na decisão da DRJ. O valor de fonte de 2.004,48 corresponde ao indicado no documento de folha 120, o qual consta também na ficha 50 da DIPJ. E aqui eu procurei Fabiana, fazer... Só te interromper. O saldo aí é de RPJ, não é isso? Sim. Porque essa retenção daí é de CSLL. PIS e COFINS. Isso muda tudo. Deixa eu ver aqui. Tem razão. Deixa eu ver. Pelo que eu vi lá no início, é de fonte. Fonte, a questão de oferecimento à tributação. Eu vou continuar, eu vou ver se isso vai afetar alguma... Só vou fechar a porta aqui, só um minutinho, que é PT. Peço desculpas, nosso cachorro a gente não tem como controlar. Bom. É verdade. De qualquer maneira, a questão aqui não foi em relação à retenção, mas ao oferecimento dessas receitas à tributação. Eu vou revisar os autos. Deixa eu ver se nos seguintes acontece a mesma coisa. Não, nos próximos é IR-fonte, que está aqui, né? O valor de fonte de 52 mil corresponde ao indicado no documento de folha 117, também consta na ficha 50 da DIPJ, correspondendo àquilo que estava ali. E o valor de 39 mil corresponde ao documento de folha 18 e está indicado também na ficha 50. E também é... Não, aqui está o IR-fonte mesmo, nesse caso. Depois tem mais um valor de 27 mil, que também corresponde ao que está na ficha 50 da DIPJ. E aqui eu montei essas receitas que estão indicadas na ficha 50
com esses DR fontes, eu vou ter que confirmar esse valor ali que era CSLL. Eu vou só botar um destaque, foi no primeiro, né, Paula? No valor de R$2.000, né? Só o pequenininho. Acho que você excluindo esse aí vai dar exatamente os 144,20. Pode ser. Pode ser. Isso aqui me passou, né? Tá. Quanto ao oferecimento das receitas da tributação, a recorrente esclareceu que ofereceu a tributação, ainda que parte delas tenha sido indicada na linha errada. Desse modo, eu tenho que crédito relativo ao IR-fonte foi devidamente comprovado. Eu achei que eu tinha transcrito aqui a ficha com as linhas. Desse modo, eu tenho que o crédito relativo ao IR-fonte foi devidamente comprovado. Uma vez que a recorrente pleiteou o valor de 144, a esse valor fica limitado o reconhecimento do seu direito creditório. E dei provimento, então, para reconhecer esse direito creditório adicional de 144 mil e homologar a compensação até esse limite. Eu achei que eu tinha reproduzido a ficha da IPJ, onde aparece direitinho o equívoco na linha. Numa linha aparece, eu vou incluir isso. Numa linha aparece os 17 mil, que é na linha 23, e na linha seguinte aparece aquele valor de 654 mil. E como a DRJ franqueou, me parece essa possibilidade de dizer, olha, podia até ter errado a linha, mas não me mostrou isso. Eu acho que aqui é um momento possível disso acontecer. Eu só vou verificar essa diferença dos 2 mil. É exatamente o valor, a diferença é o que dá o excesso. Só excluir isso aqui, então. Okay, então a relatora está dando provimento aí do IR-fonte, dando provimento ao recurso. Um questionamento, alguma discussão? Só fiquei com dúvida, esse 25 e esse 146 já tinha sido reconhecido, não? Você não trata deles, né? Não, isso aqui não está nas DIRFs. Esses valores não, e eles não aparecem também nos valores que ele disse que ofereceu a tributação. Me chamou a atenção também, só tem um valor aqui de IR-fonte, isso não apareceu nas DIRFs, e ele sequer se pronuncia sobre isso. Aqui a única questão foi de comprovar ou não se os valores... Então esse 144 é a soma dos quatro primeiros, dos três. Isso, exatamente. Isso. Ok? Todos de acordo aqui? Ricardo, não? Eu vou converter em diligência, presidente. Eu estou vendo que houve uma alegação de que o valor das receitas estariam lá na outra ficha, mas além de só aparecer aqui a DRJ, um extrato de IPJ apresentado só no recurso voluntário, eu não... estaria dentro da linha de juros sobre capital próprio, e só alegar sem trazer maiores detalhes, para mim fica difícil. Eu converteria em diligência. Ok. Alguém mais teria alguma observação? Ricardo proporia diligência para verificar. Eu queria só entender como é que a Fabiana sabe que esse valor está declarado. Não consegui entender. Não é a somatória das linhas? Não é isso, Fabiano? Microfone, Fabiano. Está desligado o seu microfone. Desculpa, patetice. Chega essa hora, a gente começa a falhar. Está nos autos da ficha da DIPJ. Eu estou vendo aqui, tem 654 mil lá declarado. Isso, exatamente, que é o que ele disse que errou de linha e os valores batem. Então, me parece que está comprovado, sim, que foi oferecida a tributação. Na linha errada. E ele não tem DIF de JCP? Não juntou. Se tinha, ele não juntou isso. As DIRFs foram as que a própria DRJ trouxe aqui. Posso olhar aqui qual é a folha em que está isso. Deixa eu ver se eu acho.
Na verdade, ele junta aqui os comprovantes de rendimentos que são desses bancos, mas não estão indicados especificamente como JCP. Eu acho que são de receitas financeiras mesmo. A DRJ levantou as DIRCs dele, né? Não aparece JCP. Né? Então é evidente, deve um erro de alocação de linha mesmo. Eu só estou procurando a ficha que eu achei na minha cabeça que eu tinha. Eu sempre reproduzo, né? Porque aparece direitinho ali na linha o valor. É a primeira folha do recurso voluntário, do primeiro arquivo do recurso voluntário. Mas o valor das receitas não bate. Dá 603 e aí dá 654. Né? Quer dizer, está registrado 654. Não, na verdade, se somar esses valores, deixa eu fazer de novo para ver se eu não errei a conta. 7, 9, 0, 3, eu tenho que suprimir esses 43 aqui, né? Ou não? O rendimento, sim. Aí daria 675, lá na DPJ está 650. Mas não é o 654 mais o 17? 17? De onde saiu esse 17? Sim. Ah, sim. Vou Tá verdade. Isso aí. 17. É exatamente. Sorry. Aí bate, né? Não. Deixa eu ver. Ou Acho que vai bater. ou fica em valores muito próximos. Eu posso ter errado alguma digitação aqui, porque essa calculadora é desgreta, né? Deu 658 250. Então, 654 511. Mas ele é só mais esse 17 aí que ele tem na outra linha? Foi ele que eu suprimi. Daria 672186. É a folha 112 que tem nessa ficha com a indicação. Eu vou fazer o recorte para incluir no voto. Não está coincidindo, assim, não. Mas enfim. Essas receitas dessas três linhas, 52, 39 e 27, né, da fonte, totalizam 560 mil. Quais receitas? Das três fontes que ela destacou aí, 52, 39 e 27. Dá 560 mil. Mas por que você está suprimindo a última? Não, tem duas últimas, né, na verdade. Tem 115 e 719. Tá falando 719 é a somatória. Ah, é? 719 é a soma. Teve uma diferençazinha, pelo que eu vi do documento. É uma diferença de R$3.000. Que eu acho que eles declararam errado, porque pelo valor que está informado das fontes é um pouquinho maior. Inclusive, eu acho que eles declararam... É uma diferença de R$2.000. Então não seria o caso de reconhecer proporcional? É que tem os valores indicados nos comprovantes das fontes pagadoras, né? Sim, mas aí eu vou oferecer. Porque se o que está registrado na DIPJ fosse maior do que a soma aqui, beleza, não tem problema. Agora, o problema é que aqui a soma aqui está um pouco maior do que está no DIPJ. Ou seja, ele deixou de levar a tributação em torno de R$2.000. E aí dá uma regra de 3 que vai dar quase nada. Né? Se a diferença está R$2.000, vai dar R$300. Vai dar, é por aí. 15, 20%. Ok.
E então? Chegaram no veredito aí, Paulo? Eu acho que se é para reconhecer que ela submeteu a tributação com base nessa ficha aqui, seria reconhecer proporcional, então. Mesmo sendo pequena a diferença aí, né? Bom, está provado que, pelo menos tudo, ela não reconheceu. Daí a dúvida do Ricardo, né? Eu também concordo que tem que ser proporcional, se for reconhecer. Não dá para fazer por amostragem, né, Ricardo? Não tem nenhuma outra linha de rendimento aqui que possa... Ó, tem linha ganho variável, variações ativas. Ele só informa essa, na verdade, que ele se equivocou, que era para ter ido para 24, que foi para 23. Se tivesse alguma outra, eu imagino que ele deveria ter mencionado. Né? A diferença de 3.700 é isso? 3.739. Concorda em fazer uma proporcionalização aí, Fabiano? Da parcial? Eu só não sei como a gente faz isso. Regras de 3. É sério? É sério? É. Não? Não é essa a proposta? Não. Uma regra de 3? Tem que... Porque você não só me ajuda no cálculo, porque eu não me oponho de forma alguma. Divide o valor comprovado pelo valor declarado. Presidente, o valor que você encontrou foi de quanto? Que eu encontrei 3.779,39 de diferença. Exatamente. Tá, então aí aqui é o seguinte, vezes 3.000. Só um minutinho aqui, gente. Vamos discutir aí que eu preciso abrir a porta aqui. Só um segundo. Paulo, me ajuda no cálculo que eu já arrumo isso aqui. Cheio de engenheiro, essa regra de 3 tem que sair fácil aí. Exato, eu vou deixar para os engenheiros, né? Tem vários, não vou cansar meu cérebro já cansado com conta que não é a planilhazinha do Excel. Se me pedir para escrever, eu escrevo texto, poesia, conto história, mas cálculo eu vou sempre precisar de uma ajuda, senão sai naturalmente. Foco. O contador também faz essa conta bem, hein, presidente? A cara dele. Contador é profissão ultrapassada. Já, guarda-livros. O meu, né? Eu já estou mais para guarda-livros do que para contador. Mas dividir essa diferença, 3.739. O Paulo está fazendo aí, né, Paulo? Deixa eu esperar você. Eu vou incluir um parágrafo, então, de que se eu Mas aqui é só questão de cálculo. Acho que também a gente não precisa ficar parado aqui por isso, né? É provimento parcial para reconhecer. Sim. Na proporção aí do montante reconhecido na DIPJ. Só o Ricardo que acha que tinha que baixar a diligência para confirmar esses valores. Quer dizer, pelo menos eu entendi isso. Alguém mais acha que era a casa de diligência, nesse caso? Podemos... Vai ficar por maioria, provimento parcial.
Eu incluí um parágrafo aqui, vamos ver se vocês estão de acordo. Observa-se, contudo, eu colei a ficha TIzada da IPJ no acórdão e você observa, contudo, que há divergência entre os valores constantes nas DIRF e aqueles declarados na DIPJ, de modo que o reconhecimento deve ser proporcional, o qual importa em 143, 901, 29. Foi isso, Gustavo? Tá fechado, Paulo, seu muito áudio. obrigada. Tá fechado, seu Muito áudio. obrigada. Eu errei tudo, já fechei umas 2 vezes meus cálculos, que eu vou fazer de novo aqui, mas eu acho que é isso aí. Tá, então deixa eu confirmar aqui. Tá? Vai indo aí que eu tô olhando. Eu confio em ti, Paulo. Tu é o VAR. Se tu errar, o mundo acabou. Eu erro bastante. É um VAR humano. Mas aí a questão só para trazer na hora do acordo, né? Então, já estou registrando aqui que a maioria deu provimento parcial. Eu já arrumei aqui no voto também. Vencido o Ricardo, eu venho a conversão em diligência. Então, o Paulo conclui aí os cálculos. É, né, o valor que eu achei foi esse mesmo. O Gustavo bate aí a checagem. Ricardo, eu estava dando uma olhada nas suas minutas desses processos dessa Kelly Service, que são os próximos. Tem 2 tipos de situação, né? Pelo que eu verifiquei. 2 blocos de... Pelo menos pela emenda, só a emenda, não abriu o... Eu acho que é isso mesmo. Tem muito questão de tempestividade. Uma questão de tempestividade da impugnação, né? Que acho que ele discute, é isso. E o outro é questão de diligência, solicitação de diligência. Veja, esse que nós estamos de tempestividade, o tema, pelo menos parte dele, eu acho que quase todos eles. Nós já julgamos na sessão passada o outro processo dessa mesma empresa. Eu estava comigo, era o mesmo lote, mas só que eu estou distribuindo de acordo com agora, estou soltando de acordo com, né? E o caso acho que é o mesmo, que a gente já julgou, e acho que, se não me engano, vocês já têm acompanhado. Sim. O que eu estou propondo é só a gente, de repente, abre o primeiro e ver quais que são similares a esse. Eu acho que é tranquilo, pelo que eu vi, é bem tranquilo. A gente podia fazer o 60, depois ver quais são os que são similares, aplicar a minha solução. E o outro, o próximo. Quanto você achou? É para fazer agora? É o próximo. 143, 901,29. Ah, tá. É que você já reduziu, né? Tá. Eu coloquei 810 aqui, era isso mesmo. Bateu. 800,53 é a redução. 800... Não, o meu deu 810,33. Aí eu confirmo a você aqui, engenheiro. É 675,926,12, né? O que está comprovado? Isso. Então, O que tem de receita? 675,926,12. Agora deixa eu ver aqui. 926,12, isso. Aí que dá uma fonte de 144,701,82. Eu fiz a proporcionalização em relação às receitas, por isso está diferente. Eu posso ter errado no cálculo. O que eu fiz aí, eu cheguei ao percentual de 99%, 99,44% que teria sido comprovado, joguei sobre os 44 e 810,33 para reduzir. Aí dá uma diferençazinha mínima aí, mas é isso aí mesmo. Ok? Podemos seguir aqui para o próximo item? Então, esse processo do Ricardo, nós julgamos na sessão passada, são 2 blocos de recursos. O Ricardo vai trazer aqui o esclarecimento, mas um se refere à intempestividade da manifestação dele, e o outro é a questão de solicitação de diligência, que são, julgando um, a gente julga os outros idênticos e depois o próximo. Ricardo? Ok. Bom, então, como eu estou indo no primeiro aí da lista, né? Isso. O número 60, né? Bom, como eu estava explicando para o Matosinho, nós temos essa situação aqui praticamente idêntica ao que a gente já julgou na sessão no mês passado, tá?
dessa mesma empresa. Então, eu vou reproduzir. E os casos meio que se assemelham agora, salvo de tempestividade. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, nós estamos falando de uma compensação de crédito saldo negativo de RPJ do terceiro trimestre de 2004. São sempre saldos negativos de trimestre ou do RPJ do CSL. O processo, nesse caso, trata de um PRDComp de 63, número 6341 e outros 12 PRDComps. Quer dizer, então são um total de 13. No valor original, 73 mil e pouco. O despacho decisório não homologou as compensações porque a soma das parcelas da composição do crédito confirmadas não é suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo informado pelo sujeito passivo. Segundo informações complementares, na análise do crédito, foi confirmada a seguinte parcela de retenções na fonte aí 31.747. Portanto, não houve confirmação de retenções no valor de 41, de um total de 73. Esses números depois eu vou reproduzir. Qual o processo que você está fazendo? 60. 60. Na manifestação de inconformidade, a empresa discorda veementemente dos 41 glosados, estamos falando do fonte, né? Reconhece ter havido equívoco de sua parte na DECOMP, informando um total de fonte no valor de 73, na DPJ um outro total de 115. Mas Meu arquivo está outro aqui. meu é outro, né? 60 é negócio de intempestividade. 60. Manifestação de conformidade e intempestividade. Tempestivo. Não é o final 41? Eu também estou com intempestividade aqui. Final 41, item 60, mas aí é intempestividade. Na manifestação de conformidade. Deixa eu ver. Pode ser que eu tenha numerado errado quando eu fiz aí a numeração lá no processo. Final, tem dois finais 41, né? Acho que eu posso ter me enganado. Peraí. 2, 3, 1, 6, cadê? Você está julgando o item 66. Tem um outro que é o 66, que tem final 41. Acabou numerando errado, Ricardo. Eu peguei errado agora aqui, né? No meu próximo, no meu. Não. O item 60 aqui não corresponde ao da pauta. Então vocês vejam 66, por favor. O que está numerado como 66, na verdade, é o 60. Tá, então, e o 60 deve ser o 66, né? E, provavelmente. Então você está fazendo... Parece que você pegou o final. A gente tem que abrir o arquivo 66, então. Eu vou renumerar aqui. Não sei se eu vou conseguir renumerar. Não precisa, Ricardo. Vai lá, segue aí. Esse 2010-41 é o 60, tá? É o que o Ricardo está vendo. Que é o 66 da numeração. Eu me equivoquei na hora de botar o númerozinho hoje de manhã na... Né? Já até renomeei. Se vocês forem entrar agora, já vai estar. Tá. Tem que começar de novo tudo? Não. Acho que não é necessário, até porque a questão principal é a argumentação dele, né, Ricardo? Posso ir direto para o meu voto? Eu porque acho. Nós tivemos aí os casos semelhantes, como eu falei no mês passado. Vou lá para o meu voto, que acho que eu vou resumir bem a questão. Bom, é tudo tempestivo. Nesse caso aqui é tempestivo, nem tudo. Não, todos são recursos tempestivos. No caso da tempestividade, outra nós vamos tratar do caso da tempestividade em outro cenário. Pelo que consta nos autos, depois de proceder à análise das retenções na fonte referentes à apuração do terceiro trimestre de 2004, o despacho decisório concluiu que só poderia ser confirmado o total de 31 mil e pouco. Como o imposto devido declarado na DPJ para aquele período era de 41, não restou saldo negativo, isso é claro, né? Com isso, nenhuma das compensações consubstanciadas nos 13 PRDComp do presente processo pôde ser homologada. Posteriormente, atendendo aos reclamos da manifestação de inconformidade, a DRJ concordou com o reconhecimento da homologação tácita das compensações registradas em 11 daqueles 13 PRDComp. Somente 2, de número final 0220 e 0048, não foram objeto do mesmo entendimento. Com efeito, considerando que a ciência do despacho decisório foi efetuada em 11 de junho de 2010, não teria mesmo ocorrido a homologação tácita das compensações contidas em PRDComps apresentados, respectivamente, em 6 de 9 de 2005 e 21 de 3 de 2009. Ora, como a análise das retenções na fonte procedida pela unidade de origem não apontou nenhum saldo negativo, apesar de revista para sua existência no valor de 27 mil
795 pela análise suplementar da decisão recorrida, fica claro que o direito creditório que pôde ser reconhecido ficou muito aquém do total utilizado nos perdecompos, cujas compensações foram tacitamente homologadas. Portanto, não resta saldo disponível para a utilização desses dois perdecompos que remanescem. No recurso, a empresa permanece com a sua estratégia de fazer crer que a diligência seria absolutamente necessária, chega a argumentar que existe um poder-dever nesse sentido, esculpido no artigo 76 da IN 1300, vigente à época da interposição do recurso. Aí eu faço uma argumentação que isso não tem nada a ver, ele também fala do 195 do CTN. Essa argumentação é a mesma que foi apresentada, como eu disse, no mês passado. Ou seja, o comando trata de... O 195 não tem nada a ver do CTN, eu reproduzo isso, também falo do artigo 28 do 70235, e aqui convém ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações para se propõe a realização de qualquer diligência, que ele também solicita. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise já perpetrada na unidade de origem quando implementada pela instância COP. Limita-se a alegar que houve efetiva retenção do imposto, não confirmada pelo despacho decisório, conforme se infere das notas fiscais juntadas ainda com a manifestação de conformidade. E aí eu trago o 170 do CTN, e ainda tem uma alegaçãozinha nesse caso aqui, em que a recorrente se insurge contra a pretensão da unidade de origem ao exigir os tributos consignados nas compensações consideradas tacitamente homologadas pela DRJ. Aí sim, de fato, os DARF juntados aos autos após o acórdão da DRJ parece indicar a cobrança de débitos indicados naquelas compensações. Todavia, eventuais equívocos cometidos pelos setores de arrecadação da Receita Federal, no tocante à execução das decisões proferidas no contencioso administrativo, devem ser resolvidos no âmbito de correspondente unidade. Não é competência desta instância julgamento se pronunciar sobre o assunto. Esse parágrafo também eu incluí num dos casos do mês passado, pelo menos. Pelo exposto, oriento meu voto de negar provimento ao recurso, mantidos, portanto, integralmente as exigências desses dois perdecompos que subsistem. Ok, estão lembrados dessa... Aqui vamos ver quais os outros processos são idênticos, né? O Ricardo, só para... Eu acho que vai ter uns aí que não vai ter homologação tácita, mas, se não me engano, todos eu estou dando provimento. Posso até dar uma olhada. Em todos eles fazem pedido de diligência e tal, né? O 61... Essa minha argumentação negando. O 61 e o 62. Só para facilitar a sua revisão, Ricardo, você coloca 18 no artigo do PAF e cita 28. Depois dá uma olhada. No início da folha 7. Peraí. É o 18 mesmo. Está citado certo, mas no texto está 28. Peraí, estou perdido. O que vocês estão falando? Na folha 6, primeiro parágrafo. É um errinho de digitação. Folha 7. 7? Verdade, o primeiro da folha 7. Mas, só que você fala 28 e reproduz 18, só você corrigir. Esse resultado se replica para quais? Pelo que eu entendi aqui no 61, 62... 67 e 68. 67, 68, Paulo. É 18. Eu me equivoquei e acho que já me equivoquei naqueles outros 3 que já foram formalizados. Mas no mês passado, né? Ricardo. Pelo que a gente vê aqui, o 61, 62, 67, 68 são parecidos com esse, assim, pode ter alguma variação de... Eu, se não me engano, nem todos têm essa questão da homologação tácita. Eu acho que esse aqui, 61, é o caso. Não tem essa questão da homologação tácita, mas ele não traz nada para comprovar o direito dele, além daquilo que já foi reconhecido nas instâncias anteriores, entendeu? E pede só a diligência. A diligência sempre pede. Então, 61, 62 é a mesma coisa, tá? Muito semelhante. 63... 63 já é o da manifestação de tempestivo. Do 63 ao 66 é a outra questão. Então tá, vamos lá no 63, que aí a gente meio que já mata esses da tempestividade. Aqui nesse caso do 63, nós temos uma compensação de crédito saldo negativo de 4 de 2004, né? A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou divergência entre os valores de saldo negativo e perder conta do IPJ.
DRJ não conheceu por tê-la considerada tempestiva a manifestação. Ok? Intempestiva. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, no que interessa a presente análise, alega que a notificação fiscal do despacho decisório não atingiu de pronto o conhecimento do representante legal habilitado da empresa em ofensa ao 1022 do Código Civil e que a ausência de intimação caracteriza cerceamento do direito de defesa. Essa é a alegação dele. Então, eu conheço, né, o recurso, ele ataca essa questão, e então eu trago aqui os artigos 14 e 15 do PAF. Como atestado na decisão recorrida, consta nos autos que a ciência do despacho decisório proferido pela unidade de origem foi efetivada pela via postal com aviso de recebimento datado 1º de setembro de 2008. No entanto, a manifestação de inconformidade só foi apresentada 17 de outubro de 2008. A recorrente alega que a notificação do despacho decisório não atingiu de pronto o conhecimento do representante legalmente habilitado da empresa em ofensa ao Código Civil e que a ausência de sua intimação caracteriza cerceamento do direito de defesa. Contudo, não fez qualquer consideração acerca da eventual distinção entre o endereço utilizado na correspondência e aquele que ele elegeu como domicílio fiscal. Então, eu trago aqui a questão da validade da ciência pela via postal, súmula CARF, número 9, e a necessidade de seguirmos os entendimentos simulados. Destarte, apesar de poder ser conhecido o recurso porque contesta a intempestividade declarada na primeira instância, não existe razão para o seu provimento e, pelo fato de não ter se instaurado contencioso, à luz do 14, o prejudicado em razão de mérito deduzido no recurso. Pelos pontos, oriento meu voto de negar provimento. E aí, os outros são idênticos e eu acho que talvez mude aí a questão das datas, né? Da apresentação da data da ciência, né? E a data da apresentação da manifestação de conformidade. São os... Aí seria o 64 e 65, né? É isso? Estamos falando, então, do... Quais são mesmo? 63, 64, 65, é isso? 66 também, né? 66. 66. Bom, em todos os casos vai ser negar provimento, né? E o 67 e o 68, então, segue aquela outra linha. Então é isso, só tem 2 blocos mesmo. Todos negam provimento. Todos de acordo aqui? Resultado dos itens 60 a 68, pelos fundamentos é apresentado pelo relator. Negar provimento? Não. Vamos em frente. Item 69, vértice Construções Civis. Presidente. Sim. Eu vou pedir licença, então, para aquele compromisso que eu tenho, antes de começar esse. Tá certo. Pode ser que... Não, vai lá, senão pode estender a discussão. E aí eu teria que sair, né? Vou registrar sua ausência justificada aqui momentaneamente. Tá bem, então. Então, muito obrigado, agradeço, boa sessão para todos vocês. Vou dizer bom descanso que você vai trabalhar ainda, mas então bom trabalho e boa aula. E boa sessão, boa continuação de sessão para vocês. Obrigado. Amanhã. Tchau. Tchau. Então, seguindo aqui, vamos lá, Gustavo. Esse caso, ele é virtualmente idêntico a 2 processos que a gente julgou dessa mesma empresa na última sessão. Cara, é até um pouco esquizofrênico a questão. Ele pede a compensação de saldo negativo apurado no 4º trimestre de 2004, mas o DD vira e fala: meu amigo, primeiro que você, no 4º trimestre, você está sujeito a lucro presumido. Você não teria saldo negativo, não nos moldes em que se pretende. Isso também é que o IR-fonte teria composto esse saldo e que justificaria a restituição, mesmo se considerando, ele não foi comprovado, ele não foi informado na DIPJ, mas mesmo considerando o IR-fonte, ainda teria valor de saldo a pagar, e mais que isso, não foi identificado qualquer pagamento em relação a esse 4º trimestre de 2004. A empresa diz, da sua manifestação de conformidade, que ela errou no preenchimento da DECOMP, e que, na verdade, ela estaria sujeito a periodicidade anual e não trimestral, e limita a dizer que os documentos comprovariam a liquidez e certeza do crédito. Ou seja, ela não ataca o despacho decisório. Vendo o recurso voluntário, ela continua sustentando
um argumento absolutamente desconexo sobre o problema da periodicidade, e depois traz outros argumentos não trazidos na manifestação de conformidade em relação a princípios. Tá? Então, objetivamente, como eu já havia feito isso na sessão passada, eu não estou conhecendo do recurso voluntário por não atacar os argumentos deduzidos no acórdão e no despacho decisório, que já não teriam sido atacados pela própria manifestação de conformidade. Vocês querem que eu leia? Eu não sei se... Eu já olhei o voto aqui, todos de acordo aqui pelo não conhecimento, a gente já votou assim na sessão passada também, o processo. Eu não lembro, eu não tenho essa memória que eu fiz, mas assim, se nós já votamos igual, eu voto igual, eu não tenho... Eu confio, mas eu não lembro. Você abriu o voto ali, o voto é curtinho também. Não, já abri o voto, eu só não lembro o que a gente votou na última sessão, mas o Gustavo está falando, para mim tá... Eu confio. Mas que eu leio, mas Não, tecnicamente não ataca. Ô, Gustavo, a questão não é ler, a questão é lembrar o que votei na última sessão. Mas se todo mundo votou igual, tá tranquilo. A questão aí é o que ele apresentou, né? O contribuinte não ataca o recurso, independente do que o recurso voluntário, em relação ao problema da periodicidade, ele traz um argumento maluco de que a DCTF ele estaria optando por um regime mais benéfico. Não tem nada a ver com nada a ver. Mesmo se desconsiderando o problema da manifestação. Assim, não tem então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário no item 69. Tem que registrar a ausência momentânea do Cléus. Aí com ausência, item 70, já fizemos, 71, Flávio, 71, 72, né, eu. Vamos lá? Só porque eu estava abrindo aqui, presidente. Presidente, eu vou fazer um julgamento aqui. Essa questão, e eu já tinha adiantado, é aquele caso em que a DCTF, em que o despacho decisório, perdão, ele não busca no cruzamento de dados, digamos assim, deixa eu ver só se eu confirmar isso. Ele não busca a DCTF retificada pelo contribuinte antes da emissão do despacho decisório. Na ADRJ, ele entendeu que mesmo nesses casos em que a DCTF é retificada anteriormente, o contribuinte tinha que trazer as provas da sua retificação, que é um pouco diferente do que a gente vem entendendo. Até cito, se eu não me engano, nesse caso, que eu cito até um precedente da Maria Lúcia, mais antigo, pela nulidade da decisão por vício de motivação, porque ele não faz esse cruzamento. É igualzinho do Cléus. É igualzinho, eu já tinha adiantado isso. Então eu estou aqui dando provimento parcial para anular de ofício o despacho decisório para que os autos sejam devolvidos à unidade de origem para que, considerando a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte, seja feita nova análise de compensação objeto do processo administrativo. Se vocês quiserem até confirmar aí, mas assim, e mais, a princípio, até eu cito aqui, a DCTF retificadora tem muito cheiro de que está certa, sabe? De acordo com a PD Compra. Mas como não foi analisada, eu acho que tem que voltar. Eu não me lembro só, naquele caso do Clécio, Ricardo, você acompanhou? A nulidade aqui? Parcial? Eu não lembro. Não me lembro, presidente. Eu acho que... Mas aquele caso da DCTF retificadora não ter sido processada. Né? Acho que você tem levantou a dúvida, Ricardo? Não, eu acho que acompanho, sim. Não, acho que acompanho. Flávio, mas anula é um despacho decisório, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Você acha que você tinha falado da Copa? Foi os meus detalhes. É porque eu falo, André, que o acórdão, ele traz aquele entendimento do... Não... foi da Fabiana. Entendi. Tá? Mas você da Fabiana foi unânime. E devolvendo para a DRF, né? Para a unidade de origem, para que ela analise o direito creditório com base no DCTF retificador. E aí abre o contencioso se for o caso. O presidente me confundir com a Andréia, tudo bem, mas com o Clécio... Não, fui eu. Não foi presidente, desculpa. Não fui eu que falei, foi do Clécio. Alguém falou aí, eu embarquei.
Não é confusão não nesse caso, viu? Então, o outro é idêntico, Flávio. Na unidade de votos dá provimento parcial, então, aos itens 71 e 72. Só deixa eu fazer o registro aqui. Deixa eu ver na sequência o que vem por aqui. Vai ser o 76. Pode ir fazendo o relatório, Gustavo. Ô, Gustavo, você tá sem som, só. Eu falei um monte de coisa aqui. Que desgrama. Bom, vamos lá. É multa isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, cujo objeto era títulos da Eletrobras, tá? Para servir de aplicação da súmula, qual que é o problema aqui? O problema é o contribuinte, particularmente mais no final da manifestação dele, ele sustenta o seguinte, ele sustenta que a IN 600 teria criado tipo sancionador não previsto na Lei 10.833 e finalmente atacou o próprio espaço decisório, defendendo que a Receita Federal seria sim competente para administrar o empréstimo compulsório criado sob consumo de energia, o que tornaria rígido o seu pedido de compensação. A DRJ vira e fala o seguinte: será exigido monte isolado sobre o valor total do débito indevidamente compensado e ponto final. Ela menciona o argumento, mas ela não decide esse último argumento do contribuinte. Qual que é a minha decisão? Já passando meu voto. Posso ler? Pode. Tá. O recurso tempestivo, todavia em parte. Então, já argumento relativo à inconstitucionalidade da legislação prevê imposição de penalidade de exame, além de aplicar a súmula 2, esse argumento só foi trazido no recurso. Espaço e como artigo 16, tá, beleza. Então, estou considerando, além de preclusa, além de impossível a análise do CARF, estou considerando preclusa a discussão sobre inconstitucionalidade, tá? Na unidade do acordo recorrido, invocada de ofício pelo relator. De início, cumpre destacar que este não é o foro apropriado para sustentar qualquer vício quanto ao despacho proferido nos autos do PED número tal, mesmo que neste espaço o argumento expendido pela parte se volte para a inaplicabilidade da multa em exame. A recorrente se insurge contra a imposição contida no auto de infração, ao objeto deste feito, porque entende que a sua compensação não poderia ter sido considerada não declarada. Foi feito, primeiramente, contra o despacho proferido nos autos tal, não cabe impugnação, conforme reza o artigo 74, sendo quando muito de competência do delegado da Receita Federal, a sua revisão a ser provocada por meio de recurso hierárquico, seguirá o rito da Lei 9784. Neste caso, esse colegiado não teria competência para se pronunciar sobre essa matéria. Em segundo lugar, porque ainda que fosse possível apreciar a questão, o CARF há muito sedimentou no entendimento, os pedidos de restituição barra compensação das chamadas obrigações da Eletrobras não se encontram sob a batuta da Receita Federal, conforme se depreende do verbete da súmula 24. Em leis gerais, mesmo que superado o óbice processual anteriormente aventado, o argumento expendido pelo recorrente ainda seria improcedente. A par da improcedência clara do pleito recursal, o que se vê no caso, como destacado no relatório que precede esse voto, é que, particularmente quando o problema afeta a compensação propriamente, a incompetência da Receita para administrar o empréstimo compulsório, a turma Acor nada disse, nem mesmo insista-se para declinar o seu descabimento. Se o acordo recorrido deixou de se pronunciar sobre o pedido autônomo do auxílio insurgente, mesmo que manifestamente improcedente ou que saia inadmissível, o que a toda evidência impõe reconhecimento de sonoridade, como, aliás, por vezes, esse conselho já se pronunciou. Assim, eu fiz questão de analisar, se alguém divergisse de mim e falasse que não houvesse novidade, está aí. Eu só suprimi essa minha última parte. De toda forma, é um argumento que não foi enfrentado pela DRJ. Inadmissível. Mesmo que fosse para dizer, olha, esse argumento é inadmissível. Ela nem isso ela disse. Então, eu estou declarando a unidade do acordo recorrido e determinando a relatória da instância para que profira novo argumento para analisar todos os argumentos autônomos introduzidos pelo interessado, sejam efetivamente apreciados. Não dá para levar provimento isso aqui, não? Pois é, isso que eu ia falar. O Gustavo, não é aplicação da súmula. A súmula não é vinculante, inclusive, para ela vai vincular a própria DRJ, essa súmula. Ok, mas ela nem disse, gente. Ela não virou e falou. Isso é um argumento do contribuinte.
Ah, eu sei, Então mas não chega e fala, olha, esse argumento tem que ser indeferido porque a súmula tal. Não falou isso, passou um largo. Aí é sancionar uma preguiça da instância ACOR. O fato é, tem um argumento Mas aí você vai não apreciado. voltar. Você vai Mas a voltar supressão de distância para aqui, explicar a súmula, cara. isso, a supressão de distância aqui, ela é inócua. Eu já botei, assim, em outras situações, devolver a bola para quem não pode chutar. Não. Essa nulidade não prejudica o contribuinte. Né? A nulidade não prejudica o contribuinte. Porque o que a DRJ deveria decidir do modo que você tem que decidir aqui também agora. Não tem prejuízo nenhum. Eu não tenho dúvidas disso, gente. Inclusive, eu coloquei isso aqui em cima. O problema é, esse foi praticamente o principal argumento do contribuinte. Eu já não conhecia o recurso voluntário com todos demais. E a DRJ não fala nada dele. Ela não fala nada. Ela simplesmente ignora. Para mim, a ampla defesa aqui, Paulinho, o prejuízo é, eu tenho um argumento. Se você não quer ou não pode apreciar esse meu argumento, você tem que me dizer. Ela não diz. Mas aí, sinceramente, Gustavo, o contribuinte vai querer o que ele quer. Assim, desculpa, mas esse processo vai ficar mais não sei quantos anos, ele depois vai apresentar recurso para a gente aplicar a súmula que daqui a 10 anos de transita. Não, aí... Ok, mas aí nós estamos sancionando a incompetência do órgão administrativo ACOR. Cara, mas não é chancelar, é resolver o problema. A verdade é essa. Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu não sei qual dos demais, para mim tinha que aplicar a súmula. Isso, princípios. Eficiência. Formalidade moderada. Aqui, a Dois eficiência. conjuntos. É por isso que eu tenho minha posição rígida, eu já falei, é pró e contra contribuinte. Mas, enfim, eu não vou bater o pé. Tá? Não vou bater o pé aqui. O argumento é pedido de restituição? Oi? É pedido de restituição. Só que aqui é a multa do pedido de restituição de obrigações da Eletrobras. Então Mas nós somos obrigados a aplicar a súmula, eu acho. Aqui talvez eu não aplicar é um problema aplicar. para ti, Gustavo. Não, de forma alguma. Eu deixei claro que eu aplicaria. O problema é que aqui não houve manifestação da instância ACOR sobre isso. O que o Gustavo está querendo... deveria devolver. O problema é que a instância anterior vai ter que aplicar essa súmula. É um rigor processual. Eu entendo a posição do Gustavo, o rigor processual, mas nesse caso aqui, para mim, é postergar e, como o Ricardo muito bem colocou, precisa de eficiência, formalidade moderada, tudo que a gente pode colocar aqui de princípio. Gasta de dinheiro público. Desperdício de dinheiro público. Por quê? Total, voltar a estudar justiça. Isso não vai gerar gasto de dinheiro público, porque eu só estou devolvendo o processo para a instância agora. Isso não vai gerar discussão na justiça. Não, só da gente estar discutindo isso tem 5 minutos já é. Você vai prolongar. Você disse que não ia ser opor, você vai alterar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter minha posição de que eu acho que haveria nulidade, mas vou colocar o final. Todavia, o colegiado entendeu que não havia prejuízos. E à luz disso, e ante o princípio da colegialidade, um ano a menos de terapia por flexibilidade. Eu acho que você podia invocar todos os princípios possíveis aí do processo administrativo, porque... Eu vou colocar aí, ó. Todavia, tá bom, vou colocar isso. Tá bom. Então o relator vai negar provimento. Aí eu vou negar provimento. Tá. O outro é igual ou não? Não. Tá. Mas também é nulidade. Direito de fundo é igual. Tá, então 76, posso registrar unânime aqui, negar provimento, né? Ô, presidente, desculpa, mas só para você lembrar de colocar o Cleuso, a ausência aí, tanto nos meus dois, eu não lembro você falando. Nos seus eu acho que eu coloquei. Nesse aí. Obrigado por lembrar aí. Só um minutinho, gente. Esses processos foram dos primeiros que eu joguei, eu não lembro muito bem deles. Tá, isso é exclusão do simples, tá? Motivado pela constatação de pendências fiscais, de um cancelamento do AD ante negativo
alegadamente ilegal de parcelamento suas dívidas, além de problema concernente à constitucionalidade do regulamento. Beleza. A DRJ é um argumento exclusivo de que as telas trazidas ao FEI dariam conta de que, ultrapassado o prazo previsto pela LAR, os débitos que deram causa à exclusão da empresa não teriam sido regularizados, enquanto-se assim a sua exclusão. Julgou dessa forma improcedente a defesa. Aí o problema é igual, no seguinte sentido, ele argumentou a inconstitucionalidade da lei complementar, tá? E a DRJ não se pronunciou sobre esse argumento. É isso. E também nem poderia, né? Súmula 2. 1, né? Isso é 1 ou 2? 2. Não decora esses. A 1 é da concomitância da instância judicial. Ele só tem umas particularidades aqui, porque ele conseguiu, via mandado de segurança, uma liminar determinando a suspensão dos efeitos do ADE. Ok? E eu enfrento isso aqui no item 1, no meu voto. E aí eu falo, essa questão é em verdade absolutamente simples. Que a defesa oposta e o recurso ao examinado suspende os efeitos do ADE, não há dúvidas. Trata-se de consequência diretamente decorrente da legislação da agência. Então, por outra razão, a própria autoridade judicial, ao proferir a decisão liminar constante de florestagem, reconhecia que o acordo da DRJ já teria destacado justamente esse efeito. A parte de não se entender neste caso sequer a admissibilidade do REACH, porque para mim não teria ato coator. O fato é que suspensão em questão se repete então só a exclusão dos CIPs e não aos débitos tributários que devem ser assumidos do preço. Nessa esteira, a assertiva de que tais pendências estariam suspensas na forma do artigo 151.3 do CTN, a toda monta despropositada, nem os recursos opostos no feito, nem a liminar obtida em mandado de segurança, tem o condão suspender as atividades dos créditos tributários que não são objeto do recurso. E aí, aqui, no tópico subsequente, é que eu falo, a questão da constitucionalidade não foi enfrentada pela turma COR, que não se debruçou sobre esse argumento, e para mim seria argumento autônomo, que não foi apreciado e, portanto, nulo. Mas esse aí, com mais razão, Gustavo, você podia dizer que, até por, né, com base na súmula, é a súmula nem conhecer. Então, assim, não tem... Ela não poderia conhecer. Acho que você poderia... Não precisa nem reconhecer. Aí que tá, tem uma diferençazinha, tá? Porque no caso de inconstitucionalidade, normalmente nega-se provimento. E não se conhece. A controvérsia... Eu não conheço. Eu não conheço. Da Fabiana. Eu não conheço. Cara, aquele negócio. Eu fico pela vida aqui, porque isso é uma... Eu tenho um trabalho de analisar o processo do cara, etc. A DRJ não teve trabalho nenhum. Ele nem leu a manifestação de conformidade. Então, assim, eu fico realmente chateado porque nós temos trabalho, a nossa hora CAF já é reduzida e os caras vão e não fazem o trabalho deles direito. Então, mas, enfim, se prevalecer o entendimento, também não vou brigar, não. Acho que todo mundo não negaria provimento aí, né? Até porque você tem alguma matéria que se apreciou, né? Todos de acordo? O relator vai alterar para negar provimento. Unanimidade de votos, negar provimento no item 77. 78 vamos deixar para fazer amanhã, em função da necessária ausência do conselheiro Cléus. Compromissos. E vamos para o item 81. Continua Gustavo. Falta Gustavo hoje. 79, 80. E amanhã sou eu direto também. 79 e 80 são reflexos do 78. Ah, É repetido. Sim. Ok, obrigado. É só deixar isso pronto aqui, porque aí eu já não esqueço depois. Tranquilo. O disposto alto por negar provimento. Pronto.
Eu vou ter que mudar a minha emenda também. Ok. Anota aí que se vai revisar. Só faltam 2. Peraí, que eu já tô indo. 2 segundos, tu. 2 segundos. O próximo é meu? Cadê ele? Agência Estado. Nossa, sério que nós vamos jogar esses dois? E tem 80, é pesado? Eles não são iguais, não. Um é simples, o outro é compensação. Deixa eu ver aqui. Um eu estou propondo resolução. Primeiro, presidente, inclusive nesse primeiro aqui, a chance de dar discussão é grande. Por causa da resolução? Ele é bem grande. Quer dizer, bem grande não, mas a chance de discussão é relativamente... Vamos parar, presidente. Acho que já... Vocês querem parar? Um segundo, deixa eu só ver O 82 é tranquilo aí, rapidinho. O 82 é tranquilo. É tranquilo. Pode ir no 82. Vamos fazer esse, então. O 82 é tempestividade. É não conhecer. O 82 é decomp, mas o que acontece? O despacho decisório não foi reconhecido, não foi programado, mas os valores pagos teriam sido integralmente, aquele é o despacho padrão, foram integralmente absorvidos para pagamento de débitos confessados. O contribuinte vem na manifestação de conformidade e sustenta que o IRPJ devido seria de tanto, retratado desse tempo retificado após o despacho decisório, tendo recolhido entretanto um DARF no valor de R$1.091.091, que daria resultado no INDEC. O DRJ julgou improcedente, porque a retificadora não teria vindo acompanhada de qualquer prova. Aí, no recurso voluntário, ele traz um argumento absolutamente maluco em relação às INs 460 e 600 e a possibilidade de se analisar pedidos de compensação de INDEC. Discutiu nada com nada. Aí, o que eu falo? Além desse problema, o despacho o recurso é intempestivo. O insurgente foi intimado no dia 6 de setembro de 2011. O prazo recursal se iniciaria no dia 7, que, contudo, é feriado, inclusive na forma da portaria tal, tendo sido prorrogado para o dia 8, na quinta-feira. O ocaso temporal se daria no dia 8 de outubro, sábado, prorrogando depois para o próximo dia 8, segunda-feira, dia 10. O carimbo aposto na peça recursal da conta de papel foi apresentado apenas no dia 13 de outubro de 2011, com evidente a sua intempestividade. Eu até pensei e falar, não, pode ser que dia 8 não tenha tido expediente, 8 de setembro, e juntou. Além de não ter nenhuma provisão normativa nesse sentido, se você contar da segunda-feira do dia seguinte, ainda não dá tempestivo. E não foi enviado via postal também, não tem envelope, nada, né? Não, foi carimbo. Então, não conhecer por intempestividade. Isso. Pior que são vários processos dessa mesma empresa que estão na situação, né? Porque é repetitivo. Eu acho muito estranho repetitivo por... Esse aqui seria caso... Nem era para vir para cá. Já me aconteceu, Flávio. Não, mas assim, não é isso. O do Gustavo, ok, mas esse tanto repetir para baixo, será que ele protocolou tudo no mesmo dia? Às vezes ele torna ciência de vários... Eu já tive esse caso de... Não de tempestividade, mas o mesmo contribuinte tem 3 ou 4 decomps no mesmo dia. Você já me convenceu, presidente, que como a gente não tem como olhar isso aí, se tiver um problema, depois resolve. Não é a gente que vai resolver esse problema. Então, vamos em frente. É verdade. Quando me aconteceu isso, a pessoa que faz essa seleção... É um detalhe nesse caso aqui, viu, presidente? Se quiser não conhecer, além da...
ele já não seria conhecido de qualquer forma, mesmo se ele fosse tempestivo. Você quer que eu ponha só não conhecer, deixo esse argumento da tempestade dentro do seu voto, põe só não conhecer. Não conhecer do recurso, porque o recurso dele ataca nada, não ataca o acordo. Aí ele fica válido por um jeito ou por outro. Mas aí você não aborda isso no seu voto, né, Gustavo? Eu acho melhor. Não, pode abordar. O máximo pode acontecer dar embargo no outro, e aí tudo bem. Mas eu abordo isso, tá, Flavinho? Eu falo especificamente isso, que ele inova a discussão. Tá despreparado. Gustavo, só uma dúvida. Ele não questiona a tempestividade, né? Não. Porque tem um despacho, o último documento do processo fala que ele teria questionado a tempestividade. Aí seria negar provimento. Não, mas aí esse despacho está errado, porque tinha que ser questionar a tempestividade da impugnação da manifestação de conformidade. Não, é o recurso voluntário que... Não, mas o recurso que é intempestivo. Então, mas se ele dissesse, não, o recurso é tempestivo e tal... Não, mas de qualquer maneira, se ele não conhecer, você rebate... Não conhecer o recurso para reconhecer a tempestividade. Isso aí desse despacho, Paulo, é o seguinte, a manifestação dele foi intempestiva e não conheceu a manifestação. Aí ele vem atacando no recurso a intempestividade. Sim, falei aí, ok. A intempestividade do recurso é a gente que analisa. É porque o despacho lá fala incluir em pauta porque questionou a tempestividade. Não, nada a ver. E, na boa, eu acho que tá doidão aí, porque isso não aconteceu. Não, errou, o despacho tá errado. Eu tô com aquele processo que ficou de ontem, pronto. Só não sei, será que seria ruim a gente fazer aqui sem ter que interromper a gravação, Paulo? Eu acho que sim. É super simples aqui. É porque eles separam lá, né? Então interrompe e começa de novo, presidente. Aqui é 1 minuto. Não, vou matar esse presidente, senão a gente tá roubado aí. Vamos eliminar esse, que é bem simples. Eu não sei, eu tô no gás aqui, enfim. Então vamos suspender a gravação e daí a gente faz o bloquinho só para ele.